Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tópico da matemática que muitas vezes causa um certo arrepio, a equação do segundo grau. Mas olha, a ideia aqui é mostrar que longe de ser um bicho de sete cabeças, ela é uma ferramenta super poderosa e que, acredite, está por toda parte no nosso dia a dia. Para começar, vamos com uma pergunta. Pensa rápido. O que a curva perfeita de um arco de ponte tem a ver com a trajetória de uma bola de basquete ou, sei lá, o ponto de lucro máximo de uma empresa? Parece que nada, né? Coisas totalmente diferentes. Pois é, a resposta é que todos esses exemplos, e muitos outros, podem ser descritos e até previstos usando uma equação do segundo grau. E é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Como essa linguagem matemática consegue traduzir o mundo ao nosso redor. Ok, então vamos ao que interessa. Antes de sair calculando tudo, a gente precisa entender o básico, sabe? A anatomia da equação. Qual é a estrutura dela? O que faz ela ser o que é? E aqui está ela, a famosa fórmula ax² mais bx mais c igual a zero. O coração da coisa toda, o que dá o nome de segundo grau, é esse x elevado ao quadrado. É esse pequeno detalhe que cria as curvas, as parábolas que a gente vê por aí. Vamos dar uma olhada mais de perto. O x é a nossa incógnita, certo? É o valor misterioso que a gente quer descobrir. As letras A, B e C são chamados coeficientes. São os números que já conhecemos e que definem o problema. Agora, um detalhe importantíssimo. O A nunca, mas nunca mesmo pode ser zero. E por quê? Simples. Se ele fosse zero, o x² sumiria da conta e a gente teria uma equação do primeiro grau, que é uma outra história completamente diferente. Bom, a boa notícia é que a gente não precisa começar pelo mais difícil. Para pegar o jeito da coisa, o melhor caminho é começar pelas versões mais simples, as equações que a gente chama de incompletas. A gente diz que uma equação é completa quando todos os coeficientes a, b e c estão ali, firmes e fortes, diferentes de zero. Mas às vezes o b ou o c é igual a zero. Aí temos uma equação incompleta, e esses são casos especiais que na prática nos dão um atalho para encontrar a resposta. Vamos ver o primeiro caso. E se o b for zero? A gente fica com algo do tipo 4x² menos 16 igual a zero. Repare que não tem aquele termo com o x sozinho. Só tem o x² e um número. Aqui, resolver é bem direto. A gente vai isolando o x, como numa equação normal, e chegamos em x² igual a 4. E aqui tem um pulo do gato. A raiz quadrada de 4 não é só 2, é mais ou menos 2, porque menos 2 quando elevado ao quadrado também dá 4. Por isso, de cara, a gente já encontra duas soluções, o que a gente chama de duas raízes. Certo, agora vamos para o segundo tipo de equação incompleta. É quando o c, aquele número que fica sozinho, é zero. Fica algo como x² menos 3x igual a zero. Para esse caso, a gente usa outra técnica. Perceba que o x aparece nos dois termos. Isso permite que a gente coloque ele em evidência. Então a equação vira x, que multiplica x menos 3, tudo isso igual a zero. Agora pensem comigo. Se a multiplicação de duas coisas dá zero, ou uma é zero, ou a outra é zero. Não tem outra opção. Então, ou o x de fora é zero, ou o x menos 3 que está no parênteses é zero. E isso nos dá as duas raízes de bandeja, 0 e 3. Muito bem, já demos uma aquecida com as incompletas. Mas e quando a equação é completa, com todos os termos? Aí entra em cena a estrela do show, a ferramenta mais famosa da matemática na escola, a fórmula de Bhaskara. Ela é tipo uma chave mestra. É exatamente isso. A gente pode pensar nessa fórmula como um método universal, uma receita de bolo que funciona para qualquer equação do segundo grau, não importa se os números são fáceis ou complicados. O primeiro passo para usar Bhaskara é calcular uma coisinha chamada delta. O símbolo é esse triângulo aí. O delta é o que os matemáticos chamam de discriminante. Eu gosto de pensar nele como a bola de cristal da equação, porque antes mesmo de achar a resposta final, ele já nos conta um segredo sobre ela. E o poder do delta é esse aqui. Se o valor dele for positivo, a gente já sabe. Vamos encontrar duas respostas diferentes. Se o delta der exatamente zero, só existe uma resposta. E se der um número negativo? Bom, aí a equação não tem nenhuma solução no conjunto dos números reais. Saber isso logo de cara é uma mão na roda. Economiza um tempo danado. Agora que a gente já conhece as peças, vamos montar esse quebra-cabeça. Chegou a hora de ver o processo completo, do início ao fim, para decifrar as raízes de uma equação completa.
O roteiro é sempre o mesmo, é um caminho seguro. Primeiro passo, olhar para a equação e identificar quem é o A, o B e o C. Segundo passo, usar esses números para calcular o delta. Terceiro e último passo, pegar todos esses valores e jogar na fórmula principal de Bhaskara para finalmente encontrar o valor de x. Então vamos colocar a mão na massa com um exemplo prático. Que tal essa equação aqui? 2x² menos 3x menos 5 igual a 0. É uma equação completa, perfeita para a gente usar nosso método. O segredo aqui é organização. Primeiro, a gente identifica o A é 2, o B é menos 3 e o C é menos 5. Com isso, calculamos o delta. E olha só, ele deu 49. Como 49 é um número positivo, a nossa bola de cristal, o delta, já nos avisou que vamos achar duas respostas. Aí é só aplicar na fórmula final. A conta se abre em duas possibilidades por causa do mais ou menos, e a gente encontra as duas raízes, 5/2 e menos 1. Certo! Agora vamos fechar o ciclo. Para que serve tudo isso na vida real? Vamos conectar essa matemática toda que parece abstrata com um problema bem concreto. Se a gente pegar um problema de geometria, por exemplo, sobre a área de um retângulo que precisa ser igual a 2, ao montar a expressão matemática para isso, a gente chega exatamente na equação x² menos 3x igual a 0. É uma das equações incompletas que a gente resolveu lá no comecinho. Ou seja, um problema do mundo físico virou uma equação que a gente já sabe resolver. E é bom ter isso em mente. Uma equação de segundo grau pode ter até duas soluções. No mundo real, isso pode ser super útil. Pode significar, por exemplo, dois preços diferentes que maximizam o lucro de um produto ou dois momentos em que um foguete atinge uma certa altura. Então, da próxima vez que alguém se deparar com uma curva, uma trajetória, um gráfico, vale a pena lembrar da equação de segundo grau. Ela não é só um exercício de livro. É uma linguagem poderosa para descrever o mundo. A pergunta que fica no ar é, agora que essa chave foi apresentada, que problemas do mundo real se tornam um pouco menos misteriosos com ela?